Bom dia, muito bem-vindos ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e mais uma vez, pela bondade e misericórdia de Deus, estamos juntos para meditarmos na sua palavra. Nada melhor do que iniciar a semana meditando na palavra de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida, alimento para a nossa alma, é sustento espiritual. Portanto, hoje, mais uma vez, temos essa oportunidade de estarmos juntos. E nessa manhã maravilhosa que Deus nos dá, eu gostaria de meditar com você sobre um texto que está no Evangelho de Lucas, no finzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos falar de um texto que fala de frustração, desapontamento e, ao mesmo tempo, de alegria, de ressurreição, de vida. É um texto maravilhoso porque Lucas ele está encerrando o seu evangelho e ele deixa essa mensagem para nós. Vamos ao contexto do texto. Jesus havia sido preso, julgado e condenado. Jesus foi preso numa quinta-feira à noite, de madrugada, talvez da sexta. Ele foi preso, levado ao sinédrio. Conseguiram uma prova, conseguiram uma acusação contra ele. Primeiro prenderam e depois queriam fabricar uma culpa, uma acusação contra ele. E aí ele é levado para Pilatos, ele é julgado e ele é condenado à morte. Jesus é crucificado na sexta-feira e ele morre na sexta-feira à tarde, por volta das 15 horas. Ele é retirado da cruz, é colocado num túmulo que José de Arimateia cedeu. E como já estava chegando o sábado, porque o sábado judeu começaria nas 18 horas da sexta-feira, não teve como preparar o corpo de Cristo como eles gostariam. Então ele foi sepultado e as mulheres pensaram, depois do sábado a gente retorna ao túmulo para terminar de preparar o corpo dele. Então Jesus é enrolado num lençol de linho e colocado na sepultura. Acontece que no domingo de manhã, as mulheres vão ao túmulo, vão ao sepulcro e encontram a pedra removida, o corpo não está mais lá, e elas ficam assustadas, achando que roubaram o corpo de Jesus. E então 2 seres celestiais dizem para ela que Jesus está vivo. E o próprio Jesus se apresenta dizendo que está vivo. As mulheres voltam e contam aos discípulos, mas os discípulos não acreditam muito nas mulheres. O testemunho de mulher naquela época não era muito confiável naquela cultura. Agora, o nosso texto muda de Jerusalém e vai para 2 pessoas que estão no caminho para Emaús, uma vila que ficava próximo de Jerusalém, um dia de caminhada, né? E eles estão indo para Jerusalém, tristes, abatidos, decepcionados, frustrados, porque a esperança que eles tinham em Jesus acabou. Né? Jesus, que eles consideravam o Messias prometido, o Rei Messias, aquele que viria restaurar Israel, restaurar todas as coisas, curar o mundo, estava morto. Então eles estavam tristes, retornando para sua casa ou retornando para sua vila, porque não tinham mais o que fazer em Jerusalém. Vamos ao texto. O verso 13 começa dizendo o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Veja só o que o texto nos diz. Duas pessoas, né, estão indo de Jerusalém para Emaús. Eles estão tristes, eles estão comentando sobre o que aconteceu, uma tragédia na vida deles, né, conheciam Jesus, né? E olha só o que eles estão aqui, o verso diz: quando Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem Jesus, eles não estão esperando Jesus vivo. A notícia é que Jesus tinha morrido, então a notícia que está na mente deles e na cabeça deles é a notícia de morte. Mas Jesus se aproxima e eles não viram, não reconheceram Jesus. E Jesus os interroga: o que vocês estão discutindo tanto aí no caminho? Do que vocês estão falando? Que assunto é esse que vocês estão tratando? E eles ficam aqui um pouco decepcionados com aquele viajante. Como assim? Você não sabe o que aconteceu? Você não está por dentro da tragédia? Você não conhece as últimas notícias? A de que Jesus de Nazaré, né? Olha o que eles dizem aqui. Jesus, verso 19, Jesus de Nazaré, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Esse era o Jesus que nós estamos conversando, um Jesus poderoso, um Jesus profeta, um Jesus que realizou sinais e maravilhas, esse Jesus que acalmou o vento, acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixes, esse Jesus que transformou água em vinho, esse Jesus que curou o cego, curou o surdo mudo, esse Jesus que limpou um leproso, que ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, esse Jesus que falava com autoridade que ninguém conseguia conter. É sobre esse Jesus que nós estamos falando. Ele era profeta, ele tinha a voz de Deus, a mensagem de Deus para nós. Ele tinha poder não só no falar, mas também no agir. E nós ficamos empolgados. E nós acreditamos que ele queria trazer a redenção de Israel. Ele iria transformar Israel num grande povo, numa grande nação, curar a nossa nação, libertar a nossa nação da escravidão, do jugo romano, colocar a nossa nação, talvez como uma das mais importantes do mundo. Nós estamos aguardando durante séculos o cumprimento dessa profecia. Mas muitos messias surgiram, muitos messias apareceram, muitos movimentos revolucionários aconteceram, mas todos eles foram massacrados pelo Império Romano.
E Jesus, que a gente achava que ia ser diferente, aconteceu a mesma coisa. Hoje já é o terceiro dia que ele morreu. Nós esperávamos a redenção. Nós tínhamos esperança. Mas a morte levou tudo embora. A morte de Jesus pôs ponto final na nossa história de esperança. E aí eles ainda completam dizendo, é verdade, algumas mulheres, né, elas foram até o sepulcro. E elas nos deram um susto. Elas nos deram um susto com uma notícia de que Jesus está vivo. Elas foram até o sepulcro de manhã e não acharam o corpo. Aí elas voltaram contando que tinham visto uma visão, seres celestiais dizendo que Jesus estava vivo. E aí um dos nossos companheiros, discípulos também, eles correram até o sepulcro e foram lá e constataram o que as mulheres estavam falando era verdade, o corpo não está lá. Mas ninguém viu ele. O corpo não está, isso significa que ele ressuscitou? Não, nós não vimos, ele está sumido. Na cabeça desses discípulos, talvez tivessem roubado o corpo de Jesus. Eles não acreditavam em ressurreição, como a ressurreição de Jesus aconteceu. Eles sabiam que ia ter uma ressurreição, mas era a ressurreição do último dia, do dia final, não agora, não no meio da história, não nesse momento da história, uma ressurreição dessa forma. Por isso eles estão tristes, frustrados, sem esperança. Às vezes, meus irmãos, a gente fica assim, triste, frustrado e sem esperança, porque nós esperamos aquilo que Deus nos prometeu, ou esperamos aquilo que é da nossa vontade, que é do nosso plano, ou esperamos aquilo que a nossa cultura religiosa nos ensinou. É interessante que quando Lucas começa o seu evangelho, ele fala que Maria e José estavam voltando de Jerusalém e perceberam que Jesus não estava ali na multidão. Eles achavam que Jesus estava com algum parente e quando eles foram procurar Jesus, Jesus não estava ali. E aí eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus, tinham perdido Jesus. E nessa procura toda, eles encontraram Jesus no templo. E Jesus ainda era uma criança, 12 anos provavelmente. E Maria diz, filho, o que você está fazendo, filho? Nós estamos preocupados com você, procurando você pela cidade toda. Nós já estávamos no meio do caminho, tivemos que voltar para te procurar. E Jesus diz, mas vocês não sabem que eu tenho que fazer a vontade de meu Pai que está no céu? Essa era a vontade do Pai para a vida de Jesus. O que Jesus estava fazendo e continua fazendo até hoje é a vontade do Pai. Esses discípulos queriam mudar a história de Jesus, queriam mudar o projeto de Jesus. Esses discípulos tinham a expectativa que Jesus iria atender aos seus próprios desejos. Mas Jesus estava fazendo a vontade do Pai, que era algo muito maior, muito grandioso. E muitas vezes nós encontramos pessoas que se aproximam de Jesus com um sonho, que se aproximam de Jesus com desejos, que se aproximam de Jesus para que Jesus realize o que eles querem. Chegam ao ponto, inclusive, de ensinar a igreja que nós temos que orar e determinar
o que Deus tem que fazer. Determinar o que Jesus tem que fazer. Você tem que tomar posse. Ou seja, eu, como discípulo de Jesus, tenho que ordenar que Jesus faça a minha vontade. Sendo que um pouco antes, lá no Jardim das Oliveiras, Jesus lutou em oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esses discípulos estavam tristes, cabisbaixos, frustrados, desestruturados, retornando para casa derrotados, porque ainda estavam imaginando um Jesus que eles tinham concebido, que a religião deles tinha concebido, que a cultura deles tinha concebido. Mas Jesus não pode ser formatado de acordo com a nossa vontade. Jesus é rei e ele surpreende a gente. Então, Jesus escutou tudo isso. Imagina Jesus caminhando com aqueles dois homens, ouvindo o que eles estavam dizendo. E aí, ele disse, Jesus, verso 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus os repreende de uma forma amorosa, carinhosa. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão compreendendo o plano de Deus, a vontade de Deus. Vocês estão demorando demais para perceber o que Deus está fazendo. Vocês não estão agindo com uma mentalidade espiritual, a mentalidade de Cristo. Vocês custam a entender e demoram para crer. Demora para crer, e porque vocês demoram para crer, vocês demoram para entender, vocês estão desse jeito. Vocês estão falando de morte, quando eu já venci a morte, estou vivo. Olha só. E aí Jesus passa então a dar uma aula aqui para eles, né, de teologia bíblica. Olha só, verso 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus deu uma aula de Bíblia para esses dois, uma aula particular. Jesus, vivo, ressurreto, ele vai encontrar duas pessoas no caminho de Emaús para falar da Bíblia, para falar das Escrituras, para ensinar para essas pessoas o que as Escrituras dizem a respeito dele. E ele começou com Moisés, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, foi para os profetas, e ali ele explicou tudo o que estava acontecendo era plano de Deus. Jesus veio para cumprir a promessa de Deus. Jesus veio para realizar a promessa de Deus no Antigo Testamento. Tudo aquilo que Deus prometeu fazer para erradicar o mal da terra, para eliminar o mal na terra, Jesus veio para cumprir e cumpriu e realizou. Jesus tem poder para transformar a vida das pessoas. Jesus tem poder para restaurar a nossa vida. Mais que isso, Jesus está restaurando tudo que foi atingido pelo mal. Tudo que foi atingido pelo pecado, tudo será refeito, recriado, tudo será transformado pelo poder de Cristo Jesus. E ele diz assim, é isso que estava sendo dito a respeito do Messias, que ele tinha que vir, que ele tinha que sofrer,
e que ele ressuscitaria. O plano de Deus de restauração das coisas não era de acordo com o que eles pensavam. Não era um Cristo político, um Cristo poderoso vindo com seus exércitos, fazendo uma revolução, tomando o poder, subjugando os adversários. Não. O projeto de Deus é conquistar, por meio da humildade, do sofrimento, da cruz, da vergonha, do vexame. É dentro desse modo operante que a gente não entende, meus irmãos. A nossa cultura nos ensina de uma forma diferente. Mas Jesus escolheu vencer a morte morrendo. Jesus escolheu vencer o mal morrendo, enfrentando o mal. E olha isso. Ao se aproximarem do povoado, que era Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez como que iam mais adiante. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus fez que ia mais para frente e eles disseram, fica conosco, já está anoitecendo, é perigoso andar aí à noite, fica aqui, pousa aqui em casa. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha que cena linda! Como é que Jesus se deu a conhecer a esses discípulos? Ele tomou o pão, ele deu graças e ele partiu aquele pão. Foi isso que ele fez na Páscoa, foi isso que ele fez ali na ceia. Partiu o pão com os seus discípulos. E agora, novamente, ele faz isso. Para quê? Para revelar que ele é o pão da vida, que ele é o Salvador, que ele deu o seu pão, o seu corpo por nós. Ele prometeu isso. E agora ele faz isso ali diante desses dois. E imediatamente os olhos deles se abriram. E eles viram que era Jesus. Aí eles reconheceram. Aí eles se surpreenderam com a notícia de que Jesus está vivo. Que ele tinha vencido a morte. Talvez o maior inimigo, o mais assustador de todos os inimigos seja a morte. E não se fala em outra coisa hoje em dia a não ser em morte. Mas a notícia de Jesus é vida. A gente pode estar ouvindo muito sobre morte. E de fato é triste. E de fato é constrangedor. E de fato a gente precisa se entristecer com tudo o que está acontecendo. É muita morte. Mas o que Jesus veio trazer para nós é a notícia de que ele está vivo, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E todos aqueles que creem nele terão vitória sobre a morte, porque ressuscitarão. A morte não poderá detê-los. A morte não poderá segurá-los no túmulo. A morte não prevalecerá contra a vida do crente, porque Cristo venceu a morte, ele está vivo. Por isso Jesus disse, todo aquele que crê em mim, passou da morte para a vida. Tem vida. Não só tem vida espiritual, mas tem a vida da ressurreição, a vida eterna. E olha o que acontece. Eles disseram, era por isso
Era por isso que o nosso coração estava ardendo. Era por isso que a gente estava ficando tão empolgado com as palavras que ele dizia, porque ele é o Cristo. A palavra de Cristo é poderosa, a palavra de Cristo tem poder, a palavra de Cristo precisa invadir a nossa vida, queimar o nosso coração. Você sente o seu coração sendo queimado? Você sente o seu coração pegando fogo quando você lê e medita na palavra de Cristo? O projeto de Deus, por meio de Jesus, é restaurar todas as coisas. E Ele convida você, Ele convida a mim, Ele convida a todos nós para entrarmos nesse projeto de restauração. Não só sermos restaurados como pessoas, como seres humanos, mas ajudar a restaurar outras vidas, outras pessoas, outros relacionamentos, outros casamentos. A experiência que temos com Cristo precisa ser essa experiência que nos faça queimar por dentro. E aí o que eles fizeram? Verso 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade! O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, que era Pedro. Então os 2 de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É verdade. Não estamos derrotados, não estamos sem esperança, não estamos mais cabisbaixos. Agora nós sabemos, Cristo vive, Cristo está vivo, Cristo é o Messias, Cristo é o Rei, Cristo de fato é quem ele disse que é, o profeta de Deus, aquele que age com poder para restaurar todas as coisas, e ele venceu a morte, ele está vivo. Cristo vive, diz o hino, Cristo vive, e eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. A última notícia, meus irmãos, não é da morte. A última notícia é da vida. Jesus está vivo. E todos aqueles que estão com ele estão vivos, têm a vida eterna. Derrotaram o mais terrível de todos os inimigos, a morte. Por que que a morte foi derrotada? Porque o pecado foi derrotado. Porque Cristo derrotou. E porque estamos em Cristo ligados a Ele, em fé, em convicção, nós também somos vitoriosos contra o pecado e contra a morte. Por isso, nessa manhã de domingo, eu convido você a pensar na vida, na ressurreição, na esperança. Eu sei que estamos vivendo momentos difíceis. Eu sei que todas as mensagens são de desespero, de angústia, de medo, de culpa, de terror, de derrota, de frustração, de desespero. Eu sei, e sempre será assim, os políticos não vão conseguir vencer. Eles não têm poder para isso. Quem tem poder é Cristo, que venceu tudo, e está vivo, e está aqui hoje comigo, está aí com você. Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele ama. E assim como ele se importou com esses 2 que estavam lá no caminho de Emaús, assim como ele se importou com eles e foi até lá falar com eles, Jesus se importa com você agora, está falando com você agora.
Jesus não desampara quem tem dúvida. Jesus não desampara aqueles que, mesmo ouvindo, ainda demoram para crer. Porque a vontade de Jesus é restaurar a nossa vida. A vontade e o amor de Jesus por nós é infinito. Ele nos quer perto dele, ele nos quer no projeto dele. Ele quer que ele quer dividir conosco a vitória dele. Ele quer que a gente faça parte desse projeto vitorioso. Por isso ele insiste tanto. Creia nas Escrituras. Creia nas Escrituras. São elas que testificam de mim, disse Jesus. Elas que falam. São elas que dizem quem eu sou. Creia. Creia. E você verá a glória de Deus. Amém? Nesse tempo, meus irmãos, de muita angústia, de muita dor, de muita incerteza, de muito sofrimento, talvez estamos sentindo na pele o que esses dois sentiram. Tristeza, decepção, frustração. Mas Jesus se aproxima de nós para dizer: enquanto vocês estão falando de morte, eu estou falando de vida, e vida eterna, vida de qualidade, vida plena, vida completa, vida que eu tenho para dar, porque eu sou o Senhor da vida. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa ter uma semana abençoada, na presença do Cristo vivo. E eu oro para que você experimente o que esses discípulos experimentaram, o seu coração queimar, se aquecer com as palavras de Cristo, porque as palavras que ele tem são palavras de vida eterna. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós oramos aqui agora nesse instante, pedindo que o Senhor visite a vida de cada um dos ouvintes aqui, Pai. Cada pessoa que está na sua jornada, no seu caminho, cada pessoa que está vivendo os seus dramas particulares. Ó Pai, nós pedimos agora em nome de Jesus que a Tua palavra penetre nos corações e nas mentes, que aqueça o coração, que aqueça a mente, Pai, que transforme a nossa dor, que transforme a nossa falta de fé, que transforme a nossa incredulidade em fé, Senhor. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa dar vigor, que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor possa trazer paz e calma ao coração, Pai. Que o Cristo vivo possa se fazer presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E nos ajuda, Pai, a compreender e a entender o que o Senhor está fazendo. Dá-nos a compreensão, Senhor. Ajuda-nos a ver mais amplamente, não a ver tão localmente, não a ver de forma tão resumida, Senhor, tão restrita, porque a Tua obra é grandiosa. E o Senhor sabe o que faz, e o Senhor faz tudo com perfeição. E muitas vezes, Pai, nos perdoa, porque nós nos aproximamos do Senhor não num espírito de adoração, não num espírito de humildade, não num espírito de quebrantamento, mas num espírito, Pai, de muitas vezes querer usar o Senhor para fazer o que nós sonhamos. Mas nos ajuda a sonhar o que o Senhor tem para nós, Pai. E que a gente também pode entrar no Teu sonho, no Teu projeto, Pai, e nos alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo, porque é grandioso, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor guarde e proteja a nossa casa, a nossa família, Senhor, do engano, do erro, das mentiras que muitas vezes contamos para nós mesmos, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Guarda a nossa nação, guarda o nosso povo, Pai. Nos liberta, Senhor. Nos liberta dessa opressão. Nos liberta de tudo aquilo, Pai, que traz morte. Porque a Tua palavra é a palavra de vida, Senhor. A Tua palavra é a palavra de vida eterna.
Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela Tua companhia, muito obrigado pela Tua audiência. Se você gostou da mensagem, se você foi edificado nesta manhã, você pode deixar aqui seus comentários, você pode curtir a página, você pode também compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Se você quiser receber informações dessa página, você pode clicar aqui no sininho e você vai receber as notificações da página, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua companhia. Mais uma vez eu digo que você tenha uma excelente semana na presença, na companhia do Cristo vivo. Amém? Muito obrigado.